Convido agora os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 ao 10. Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 10. Peço que os irmãos escutem atentamente a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanutá. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai querido, fale ao nosso coração, nós clamamos. Abre os nossos olhos para ver a Tua glória. Vemos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem a nos mostrar. Abra o nosso ouvido para ouvirmos a Tua palavra atentamente. E abra o nosso coração para que a Tua palavra possa fazer morada de forma íntima e profunda em cada um de nós. É o que nós pedimos pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Queridos, mães e pais são diferentes. Somente na forma que cuidam dos filhos, mas principalmente nas capacidades, ou melhor, nos dons que cada um tem. As mães, normalmente, são muito mais atentas para as necessidades dos filhos, e muitas vezes os filhos não precisam falar ou pedir para que a mãe consiga antecipar e suprir o que o filho precisa. Os pais normalmente vão por tentativa e erro. O bebê está chorando, verifica a fralda, vê se quer mamar, vê se quer brincar, porque a gente não faz a menor ideia do que os bebês precisam. Normalmente as mães, de alguma forma inexplicável, na primeira opção já acertam, porque normalmente elas sabem o que os filhos precisam. Mães são capazes de antecipar necessidades. No mercado profissional, principalmente em certas profissões, esse dom também é importante. Muitos estão em busca de profissionais proativos, que conseguem antecipar problemas, necessidades e agir, sem que o incêndio comece, sem que algo fique ainda pior. Proatividade é algo muito importante. Quando nós falamos de profissões que tratam de vida ou morte, aumenta-se ainda mais a necessidade desse dom. Você não quer ser atendido por um médico alheio às necessidades. Provavelmente você gostaria de ser atendido por um profissional que consegue, pelos sinais, pelos sintomas, pelo que está acontecendo, de forma, é claro, razoável, mas consegue antecipar algo que possa piorar. Ninguém gostaria, mais uma vez, de ser tratado por um médico que espera o pior para agir, mas aqueles que agem antecipadamente, que conseguem perceber
o que é necessário. Da mesma forma, um socorrista, um policial ou outras profissões que lidam com situações sensíveis e delicadas também precisam ser capazes de identificar, de perceber as necessidades e a situação de cada um. Quando nós falamos das questões espirituais, aumenta-se ainda mais essa necessidade, porque estamos agora tratando de situações que envolvem a sua alma que viverá para sempre. Estamos falando de questões de vida ou morte, literalmente, e não vida ou morte temporária, terrena, mas vida ou morte eterna. Graças a Deus que Ele enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é completamente capaz, perfeitamente capaz, de ver a necessidade das pessoas, se antecipar e suprir ao que as pessoas precisam. Nós percebemos essa sensibilidade de Cristo em toda a sua vida, todo o ministério. Tudo que Marcos nos contou até aqui, de certa forma nos mostra, Jesus é um Salvador confiável. Jesus é um Salvador sensível à necessidade, à dor e à dificuldade das pessoas. Jesus é um Salvador sensível às fraquezas das pessoas. Jesus supre a necessidade das pessoas. No texto que nós lemos, nós vemos isso mais uma vez. Só que agora de uma forma um pouco mais enfática, porque Marcos nos mostra realmente como Cristo é sensível e percebe e supre a necessidade das pessoas. Ou seja, no texto que nós lemos, nós vemos que Jesus demonstra sua compaixão universal diante de discípulos insensíveis através da sua superabundante provisão. Jesus demonstra a sua compaixão universal, mesmo que ele está diante de discípulos insensíveis. E como que ele demonstra a sua compaixão universal? Através da superabundante provisão. Jesus demonstra sua compaixão universal diante de discípulos insensíveis, através de sua superabundante provisão. Nós vamos ver 3 pontos. Primeiro, a universal compaixão de Jesus, versículo 1 ao 3. Depois, no versículo 4, vamos ver a insensibilidade dos discípulos. E por último, do versículo 5 ao 10, a superabundante provisão de Cristo. Marcos continua a narrar o ministério e a vida de Jesus Cristo, e nós vemos que Jesus ainda está em território gentil. Jesus está ainda em direção ao território judeu, mas nós vimos no capítulo anterior que ele fez um desvio, ele não retornou para a terra dos judeus, território dominado e controlado pelo judeu e a cultura judaica. Ele não voltou em linha reta, ele fez um desvio, como se fosse um arco. E nesse desvio, ele passou pela região dos gentios. Lá, ele fez milagres. Uma mulher, ele curou um surdo e gago de forma maravilhosa, como nós vimos semana passada, curando aquele homem que não ouvia e tinha o impedimento na fala. As pessoas naquela região, então, declaravam que tudo Jesus fazia bem, tudo Jesus fazia de forma muito boa, adequadamente, maravilhosamente bem. Marcos então diz que a partir disso, ou depois disso, naqueles dias ainda em território gentil, uma multidão mais uma vez se reuniu diante de Jesus. Perceba que essa é uma multidão diferente do outro milagre da multiplicação dos pães e peixes, que era uma multidão, em sua maioria, de judeus. Agora nós temos uma multidão de gentios. Você que não sabe o que gentio significa, estamos falando daquelas pessoas, dos povos, que não eram de descendência israelita, que não vinham da descendência de Israel, mas que moravam ali na região. Aquela região que era governada de forma pelo Império Romano, mas que muitas vezes o governo romano colocava um governador, um rei ou algum líder debaixo da autoridade de Roma para conduzir e cuidar ali daquele povo. E muitas vezes este político que cuidava daquela região
permitia e deixava que os costumes judaicos e as tradições fossem respeitadas, as leis judaicas, porque, obviamente, eles queriam que as pessoas aceitassem o governo e a autoridade deles. Então, poucos se atreviam a confrontar ou a se opor aos israelitas, aos fariseus, aos escribas, aos saduceus e aqueles que tinham influência naquela região. Então, quando nós falamos dos judeus, estamos nos referindo às pessoas de herança e tradição que vêm da linhagem de Israel. Os gentios são os outros povos que moravam ali também no mesmo país, em cidades e cidadelas e povoados diferentes, mas existia uma certa divisão. Esse é território dominado por gentios, em sua maioria, e outro território dominado por judeus. Jesus aqui está em território gentil, na mesma região, porém, uma localização mais específica, onde, em sua maioria, o povo era gentil. Este povo, então, não tinha uma tradição religiosa cristã, israelita, judaica. Eles não conheciam o Deus da Bíblia, ou talvez se conheciam de saber, de ouvir falar, não faziam parte do povo de Deus, da aliança que Deus tinha com aquele povo. Eram estrangeiros, eram os de fora. Então, gentios se aplica para essas pessoas. Não é um termo, nos dias de hoje, na forma que nós usamos, que ofende, que tenta diminuir ou prejudicar. É simplesmente uma descrição da tradição e do costume da linhagem de cada um. Uns eram judeus, outros eram os gentios. Acontece que para os judeus existia sim um certo preconceito com os gentios, que os consideravam impuros e os consideravam como aqueles que contaminariam aos judeus pela mistura, pelo contato, pelo relacionamento. Jesus vai ao território dos gentios. Jesus, no território dos gentios, faz milagres. Jesus cura, Jesus prega a palavra. E os gentios, antes dos judeus, reconhecem que Jesus faz todas as coisas bem. É até irônico que o povo de Deus, que deveriam receber a Cristo de braços abertos e se alegrar com a vinda do Messias, reconhecem apenas depois, mais tarde, quem é Jesus, o seu poder e a sua glória, enquanto os gentios já haviam reconhecido. Nessa região, uma multidão de gentios se aproxima de Jesus. Jesus vê essa multidão, Jesus chama os discípulos e Jesus diz aos discípulos: eu tenho compaixão desse povo. Porque já tem 3 dias que esse povo está aqui ouvindo o que eu tenho falado. O texto dá a entender que eles não estavam ali de forma passiva, simplesmente por não ter outro lugar melhor para estar, mas o texto dá a entender que eles estavam ali com Cristo buscando arduamente, ativamente, ouvindo de forma interessada o que Jesus estava ensinando. Já 3 dias reunidos ouvindo os ensinamentos de Cristo. Jesus então diz: eu tenho compaixão, 3 dias permanecem aqui comigo. Se eu os mandar embora agora, eles estão fracos. Muitos vão desmaiar, vão desfalecer. Outros vieram de muito longe. Talvez algo pior possa acontecer. Eu tenho compaixão desta gente. Jesus se compadece de gentios. Perceba a profundidade deste ensino. O nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele se compadece daqueles que não eram do mesmo povo que Ele, da mesma herança que Ele, dos mesmos costumes religiosos, da mesma tradição, dos mesmos hábitos, da mesma língua que Ele. Enquanto os fariseus olhavam para os gentios e diziam: impuros, imundos, seres inferiores, que não têm nada a contribuir, a ajudar, devem ser separados, devem ser afastados. Até quando recebemos algo deles, devemos lavar primeiro, para depois utilizarmos, porque são impuros. Jesus olha para a multidão e se compadece. A multidão está necessitada de alimento. E Jesus sentia por eles. Jesus não é indiferente, insensível. Jesus não esperou que essas pessoas desmaiassem
chorasse ou clamasse por alimento. Jesus se antecipa às necessidades, demonstrando a sua compaixão, compaixão que é universal, que não tem fronteiras. Jesus não veio para salvar apenas os judeus, mas Jesus veio para trazer luz para todas as nações. Jesus é o cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão lá atrás, dizendo: de ti farei uma grande nação e abençoarei todas as nações da terra. E essa promessa feita há muito tempo atrás para Abraão, se cumpre no próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que vê gentios, vê povos de diferentes países, costumes, tradições e idiomas, e se compadece deles, como ele se compadecia dos judeus, como ele se compadeceu de um gentio surdo e gago, como ele se compadeceu de uma mulher grega de origem cirofenícia. Jesus Cristo se compadece de gentios. Ele reconhece a multidão faminta, ele se compadece e ele deseja cuidar da multidão. Queridos, isso é boa notícia para nós. Eu e você somos gentios, nós não somos judeus. Nós somos o povo da antiga aliança, o povo da promessa, do Antigo Testamento, mas somos o povo da promessa da nova aliança. O povo que constitui o novo Israel. O povo de Deus, que é formado agora por gentios, judeus, brasileiros, italianos, japoneses, americanos, índios e todo tipo de gente. Você aqui hoje, você é diferente de mim e eu sou diferente de você. Talvez tenhamos muitas coisas em comuns, mas ainda assim temos histórias diferentes, criações diferentes, costumes diferentes, enfrentamos batalhas diferentes, temos medos diferentes, temos dons diferentes e dificuldades diferentes. Por mais que somos parecidos em algumas coisas, somos muito diferentes. Mas o mesmo Cristo se compadece de você e de mim. Independente da sua história, independente da sua nação, independente do que tenha acontecido com você até o dia de hoje, aqui e agora, se você crer e confiar no Senhor Jesus, Ele olha a sua necessidade, Ele se compadece de você. Jesus é o Senhor, o Salvador, que tem compaixão universal. Precisamos ir mais fundo nessa aplicação. Veja, no que diz respeito às necessidades de modo geral, muitos acham que Cristo não se importa. Muitos julgam e dizem que Deus é um Deus distante e frio. Precisam ler e reler a palavra de Deus e ver que este Deus é um Deus compassivo. É um Deus que vê uma multidão faminta. E o pensamento que vem em sua cabeça não é: deixe-os ir, problema deles. Não são meu povo, não são meu problema. Cada um que se vire. Quem mandou não trazer comida? Quem mandou ficar 3 dias fora de casa sem os preparativos? Irresponsáveis, agora se virem. Essa não é a atitude de Cristo. Cristo se compadece. Qual a sua necessidade? O que é que você precisa hoje e agora? Traga até Cristo. Venha até Ele. E venha confiantemente, porque Ele se compadece de forma universal. Talvez você pense: mas eu nunca fui do povo de Deus, como eu posso chegar hoje? E já usufruir das bênçãos e do cuidado. Creia no Senhor Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados e você será aceito. A compaixão de Cristo é para você também. O amor, o poder, a graça de Cristo é para você também. O amor que passa todo o entendimento, que não tem comparativo nenhum com os homens. O amor que se entregou na cruz por você. Venha até Ele. Veja, eu tenho um grande privilégio de ter nascido em um lar cristão. De certa forma, eu poderia dizer que eu tenho mais de 30 anos de cristianismo. Não me lembro o dia da minha conversão. Para mim, sempre
Cristo foi o Senhor, sempre fui um pecador merecedor da ira, desesperadamente necessitado da graça de Cristo. Confio e confiei em Cristo, não me lembro o dia em que isso aconteceu. E para muitos isso é motivo de alegria, como é para mim. Para muitos isso é motivo de orgulho. Mas muitos olham para isso e dizem, este é uma pessoa que tem um acesso privilegiado a Cristo. Cristo se compadece dele, afinal, ele nasceu, tem toda uma história, uma tradição, décadas já de relacionamento com Cristo. Eu sou apenas um estrangeiro, um gentil, alguém que estava longe, diferente da história do pastor. Eu conheci a Cristo ontem, essa semana, há um ano, mês passado. A minha história é muito diferente, será mesmo que Cristo vê a minha necessidade e se importa comigo? Eu digo a você, a minha oração e a sua oração chegam ao mesmo Deus, da mesma forma, pelo mesmo Cristo. O acesso que eu tenho, o acesso que você tem, é o mesmo a Deus, pelo mesmo Cristo. O perdão que Deus oferece em Cristo Jesus é o mesmo para mim e para você. E para todos aqueles que vêm até Cristo. Eu estou usando apenas o meu exemplo, mas você deve conhecer muitas pessoas que se sentem assim, que dizem, olha, eu não sei se eu devo ir até Cristo, eu não sei se eu sou merecedor, eu sempre fui distante, eu sempre fui de fora, eu sempre fui alguém que rejeitou, eu sempre fui alguém que viveu no mundo e que se opôs a Cristo e ao reino de Deus completamente. Eu sempre trabalhei contra. Eu sempre fui um gentil. Por que agora eu vou pedir e Cristo vai me ouvir? Porque Cristo se compadece de forma universal. Cristo se compadece de forma universal. De onde você vem, o que você fazia, no que você cria, quem você servia, tudo isso, nada importa. Se você se prostrar diante de Cristo, se arrepender dos seus pecados e confiar nele, Ele supre as necessidades, Ele se compadece de todos. Mas não apenas no estágio inicial, na salvação, na conversão. Depois de salvo, depois de convertido, já um cristão, tem muitos cristãos que têm medo de orar. Eu não sei orar, eu não me sinto à vontade, eu não tenho confiança. Eu preciso ter mais tempo de cristianismo, eu preciso ter mais tempo de serviço a Deus para então poder orar, meu irmão. É pela graça de Deus, em Cristo Jesus, que Deus ouve a sua oração. Se você fala bonito ou fala feio, se você sabe as expressões bíblicas ou não, se você ora há décadas ou se vai ser a sua primeira oração, em Cristo Jesus, pela fé sincera, unidos a Jesus Cristo, Deus te escuta e se compadece de você. Venha até Ele com a sua necessidade, a sua fome, a sua sede, o seu medo, a sua ansiedade, deposite diante de Deus. Cristo vê a multidão de gentios, e ao contrário do que o povo de Jesus fazia naquela época, Ele se compadece. Ele se compadece de forma universal. Você pode e deve ler a sua Bíblia, independente se você é um cristão há muito tempo ou se você se converteu hoje. Você pode e deve orar, independente se você é um cristão hoje ou sempre foi. Você pode e deve cultuar a Deus. Você pode e deve se alegrar na presença de Deus, se unir ao povo de Deus, ser parte do corpo de Cristo, usufruir das bênçãos e do cuidado de Deus, porque Cristo se compadece de forma universal. A salvação é para todos, a Bíblia nos ensina. E em Cristo Jesus não há homem e mulher, nacional ou estrangeiro, grande ou pequeno, pobre ou rico, novo ou velho. Em Cristo Jesus somos todos um, remidos, recriados, resgatados pelo amor eterno do nosso Deus.
A compaixão de Cristo, irmãos, passa a nossa lógica, passa o nosso entendimento. Então busque-o, aproxime-se dele, clame a ele. Traga os seus medos, suas necessidades, seus choros. Traga tudo isso até Cristo. Usufrua dos privilégios. Se hoje você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já é um filho de Deus. Você já tem acesso à sala do trono. Você já está nos braços do Pai. Você já foi justificado. Os seus pecados são perdoados. E Deus olha para você como justo diante da justiça de Cristo Jesus, perfeita e completa. A culpa já passou, a condenação já se foi, o seu passado não importa mais. Tudo o que importa é a sua nova vida, em serviço e gratidão a Deus, em Cristo Jesus. Não existe pessoa que está além da compaixão de Cristo, porque Cristo se compadece de forma universal. Ele vê a multidão de gentios, não judeus, gentios, e ele se compadece. E ele diz, não vou deixá-los ir embora, porque vão desfalecer. Vou suprir a necessidade dessas pessoas. O texto nos diz então que os discípulos, no versículo 4, respondem a Jesus. E o que eles dizem? Eles perguntam, de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Eles estavam num deserto. No primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes, eles estavam em uma planície, uma região gramada. Aqui eles estão no deserto. Ambas regiões desoladas, longe da civilização, mas agora um pouco pior. No primeiro caso, ainda era possível que eles fossem até os povoados próximos e comprassem pão. O problema no primeiro milagre era dinheiro para alimentar toda aquela multidão. Agora não é apenas o dinheiro, mas é da onde tirar pão. Estavam no deserto. É interessante que a palavra para deserto significa exatamente a ausência de pão, a ausência de vida. Então eles estão perguntando, da onde vamos tirar pão no lugar sem pão para fartar essa multidão? Perceba, irmãos. Os discípulos, diante de Cristo que se compadece de forma universal, demonstram uma insensibilidade tremenda. Eles já estão com Jesus há bastante tempo. E diariamente eles veem a sabedoria de Cristo, o ensino de Cristo. E diariamente eles testemunham a compaixão e o amor de Cristo. E principalmente, diariamente eles estão vendo o poder de Cristo. Eles estão junto com um Senhor que já curou surdo e mudo, expulsou legiões de demônios, curou e até ressuscitou pessoas. Um Jesus que já acalmou o mar, que já andou sobre o mar, e que há não muito tempo atrás, multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão muito maior do que a que temos aqui. Mas nada disso vem à mente, ao coração dos discípulos, quando Jesus os chama e diz, eu tenho compaixão desse povo, eles estão com fome, eles vão desmaiar. O que os discípulos respondem é, da onde alguém vai tirar pão no lugar sem pão? Uma insensibilidade tremenda. Mais uma vez, será que quando Jesus os chama e diz, olha, tem uma multidão, estamos num lugar afastado. A multidão está com fome, eu me compadeço dessa multidão. Será que eles não deveriam já... Tudo bem, Senhor Jesus, já entendemos o recado. Aqui estão os restos de pães que nós temos. Nós já vamos pedir para as pessoas se assentarem. Todo mundo se assenta aí. Jesus vai alimentar todo mundo. Já reúne os discípulos, vocês sabem como que é, né? O procedimento. Jesus multiplica e a gente distribui. Então já vamos nos preparar aí, você vai naquela... Eles perguntam, mas como alguém vai alimentar toda essa gente aqui? Completamente insensíveis ao poder de Cristo. Não somente isso, insensíveis à necessidade da multidão. Se pelo menos dissessem, realmente, Senhor, é uma situação complicada, também sentimos por esse povo, realmente eles precisam de alimento, e agora o que vamos fazer? Mas nem isso. A preocupação deles é, mas como que alguém vai dar pão no lugar sem pão?
Essa é a insensibilidade dos discípulos. Insensíveis à multidão que precisava, mas principalmente, e ainda mais triste, insensíveis ao poder de Cristo. Eles sabiam do que Cristo era capaz. Mas será que eles sabiam realmente do que Cristo era capaz? Eles já tinham visto Jesus alimentar a multidão, mas será que eles realmente perceberam? Por que eles se comportam dessa forma? Insensíveis à multidão e ao poder de Jesus. Queridos, nós precisamos olhar para o exemplo dos discípulos e vigiar o nosso próprio coração contra a insensibilidade. Porque assim como os discípulos, nós também temos testemunhado o poder de Cristo diariamente em nossas vidas. Talvez não fisicamente presente com Cristo, mas espiritualmente unidos a Cristo pela fé. E diariamente experimentando a bondade e o poder de Jesus Cristo. O dia que você sai de casa e chega em casa e nada demais aconteceu, é porque a mão de Deus esteve sobre você, conduzindo os seus passos. É pelo poder e a graça de Deus que você faz qualquer coisa, pensa qualquer coisa, vai em qualquer lugar. Mas além disso, você já passou por mares agitados e Cristo acalmou o seu coração, com certeza. Você já passou por vales e vales de morte e Cristo segurou sua mão e te garantiu a travessia segura, com certeza. Na sua vida você pode ter tido muitos momentos de dificuldade e luta, mas esses momentos não se comparam aos momentos de paz e alegria. E mesmo nos dias de luta, Cristo esteve com você e você sabe disso. Ou seja, você já experimentou também, você já testemunhou também o poder e a bondade de Cristo. Mas toda vez que nós temos uma crise, toda vez que nós temos um problema, a nossa tendência é agir como os discípulos. Como que alguém vai me ajudar nessa situação? Jesus já me curou de muita coisa, mas dessa vez eu acho que não vai dar. Dessa vez é impossível. Nós ficamos insensíveis ao poder de Cristo muitas vezes. Como os discípulos, nós nos esquecemos tudo que Jesus já fez. Nós pensamos, será que Jesus pode mais uma vez? Como que pode alguém me ajudar na situação que eu estou? Nós ficamos insensíveis ao poder de Cristo para salvar pessoas. Olha, Cristo já salvou muita gente, mas o meu vizinho, o meu irmão, o meu filho, alguém que eu amo, não dá mais. Será que Jesus pode salvar aquela pessoa? Acho que não, já passou do limite. Será que Jesus pode mudar o coração do meu marido, da minha esposa? Será que Jesus pode trabalhar na vida dos meus filhos? Será que Jesus pode mudar o meu coração? Quebrantar a minha atitude? Será que Jesus pode me ajudar a me livrar do meu vício? Vencer a minha luta? Será que Jesus pode? Será que Jesus? É isso que nós perguntamos. Insensíveis ao poder de Cristo. Basta um pequeno esforço e se lembrar o que Jesus já fez por você, que essas dúvidas vão embora. E se não forem, então olhe para a cruz. E na cruz você vai ver o poder de Deus, a sabedoria, o amor, a justiça e a misericórdia de Deus exposta de forma tão explícita que todas as suas dúvidas vão se desfazer e vão embora. Cuidado com a insensibilidade. Cuidado. Às vezes a nossa dúvida não é se Cristo pode, mas se Ele quer. Olha, eu sei, Jesus já me livrou disso uma vez, será que Ele quer de novo? Olhe para a compaixão dEle. Por que você questiona? Olhe para a cruz. Se Ele entregou a própria vida, por que você acha que existe algo que Ele não quer fazer na sua vida? Não fique insensível ao poder, à bondade, ao amor de Cristo. Mas também não seja como os discípulos, insensível à necessidade do outro. Porque nós somos sensíveis demais à nossa necessidade, centrados demais em nós mesmos, egoístas. Egoístas, arrogantes e achamos que o mundo gira ao nosso redor. Eu e você. E por causa disso, temos dificuldade em levantar os olhos e ver o que os outros precisam. O
que a Bíblia nos diz é para amarmos o próximo como a nós mesmos. E a forma exagerada que nós amamos a nós mesmos, se nós conseguíssemos amar o próximo dessa forma, seria um amor incomparável. Nós nos amamos demais e amamos ao próximo bem pouquinho. Precisamos nivelar as balanças e ser sensíveis à necessidade. Jesus, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, vê um povo com fome, uma necessidade básica, e Ele se compadece. Os discípulos não viam. Será que nós estamos sensíveis à necessidade do outro? Será que nós olhamos, pelo menos de vez em quando, ao redor para ver o que precisam? Como posso ajudar? O que eu posso fazer? Nós precisamos lutar contra a insensibilidade, assim como os discípulos estavam insensíveis. Na nossa igreja nós temos um projeto importante de alimentos da cesta básica. E quando eu fico 1, 2 semanas sem relembrar os irmãos, os alimentos diminuem. E aqui não é um puxão de orelha em alguém específico, nos irmãos, de forma nenhuma, é só um exemplo, como nós somos tão insensíveis com a necessidade dos outros, porque para nós, muitas vezes, pode ser apenas mais um pacote de sal, mais um pacote de biscoito ou bolacha, como você quiser chamar, mais um pacote. Para nós pode parecer, vou levar para o diácono não falar comigo, eu fiz o compromisso, agora eu tenho que levar. Mas é muito mais do que isso, é algo que ajuda e supre necessidades básicas de pessoas que estão precisando. Um dia que nós esquecemos, para nós pode ser só mais um dia, não, eu trago semana que vem. Mas e para aquelas pessoas que estavam contando com aquele alimento na segunda-feira? E mais uma vez, não estou aqui dando sermão, puxando a orelha, porque não são só os irmãos, eu também, e todos nós, o ser humano de modo geral, nós precisamos ser sensíveis à necessidade do outro. Esse exemplo que eu estou dando é só um exemplo de como nós somos insensíveis ao que os outros precisam. A necessidade do outro, às vezes, pode parecer não tão importante. Nós precisamos ser mais sensíveis. Olhar ao redor e ver o que precisam, como posso ajudar. Porque Jesus fazia isso. E Jesus se compadecia até daqueles que ele não conhecia, que não eram seu povo, que eram estrangeiros. Jesus mostra sua universal compaixão diante de discípulos insensíveis. E o texto encerra mostrando o milagre. O milagre é parecido com o que Jesus fez anteriormente, multiplicando pães e peixes. Jesus pega os pães que eles tinham, antes eram 5, agora são 7, ainda assim pouco para 4.000 pessoas. Jesus dá graça, Jesus parte o pão e os discípulos distribuem para todos. E todos comem e se fartam. E tinham também alguns peixes, Jesus multiplica esses peixes. Todos comem e se fartam. E o alimento não acaba. O que sobra é o suficiente para encher 7 cestos. No outro milagre foram 12 cestos. Mas a palavra para cestos aqui é um pouco diferente. Estamos falando de cestos maiores. O mesmo cesto que Paulo entrou dentro para descer um muro e fugir quando estava sendo ameaçado de morte. Ou seja, são cestos grandes que cabem pelo menos um homem adulto dentro destes cestos. 7 cestos grandes, cheios do que sobrou dos pães e dos peixes. E todos comem e todos se fartam. Porque Jesus Cristo, Ele demonstra sua compaixão universal, mesmo que diante de discípulos insensíveis, através de uma superabundante provisão. Com 7 pães, Jesus alimenta toda a multidão. Com 7 pães, Jesus transforma o deserto, lugar sem pão, em lugar de fartura, em lugar de banquete. Então, meu irmão, minha irmã, seja lá qual for a sua necessidade, seja lá qual for o seu deserto, seja lá o que tenha te trazido para um lugar sem pão, eu te convido e peço, venha até Cristo. Entregue-se diante de Cristo, porque Jesus Cristo provê de forma superabundante. Não existe fome grande demais para Cristo. Não existe necessidade grande demais para Cristo. Ele é poderoso para suprir
e supriu de forma superabundante. Não apenas se fartaram e encheram 7 cestos grandes com o que sobrou. Qual é o seu deserto? Hoje, aqui e agora. Seja lá qual for, busque a Cristo. Porque com Cristo, o deserto se vira lugar de banquete. Com Cristo, o deserto, lugar desolado, sem vida e sem pão, se torna lugar de fartura e abundância. Qual a sua necessidade? Qual o seu medo? Qual a luta que você tem enfrentado? Traga tudo isso diante do Senhor Jesus Cristo, que se compadece e provê de forma superabundante. Eu te afirmo, não há nada, literalmente nada, grande ou difícil demais, para a compaixão e o poder de Cristo. Ele provê de forma superabundante. Mas talvez você está no deserto e você tenha buscado se saciar com muitas outras coisas. Dinheiro, fama, prazer, entretenimento, família, status social, poder, influência, política. Nada disso vai te dar pão no deserto. Talvez sejam pequenas migalhas que dão alguns segundos de satisfação, mas logo a fome volta, a sede ataca, e você estará no mesmo lugar, no lugar sem pão, faminto, a ponto de desmaiar. Não apenas Cristo provê de forma superabundante, só Ele provê o pão que alimenta, o pão da vida. Não há outra opção, não há outra escolha, não há nada que vai suprir a sua fome, encher o buraco que há na sua alma, somente Cristo. O profeta Isaías diz: vinde todos os que têm sede, venham sem dinheiro e sem preço e comam vinho e leite. Venham e comam pão do bem e do melhor. Então ele pergunta no capítulo 55, por que vocês gastam o seu dinheiro naquilo que não satisfaz? Muitos estão no deserto, correndo atrás de migalhas, achando que vão satisfazer. Somente Cristo satisfaz. Somente Jesus salva e supre a necessidade. E só Ele te dá o pão da vida, que vai te saciar. Só Ele vai te dar a água da qual você nunca mais terá sede. Não há outra escolha, somente em Cristo. Então, venha até Cristo. No seu deserto, se entregue, ajoelhe-se, se prostre diante de Cristo e clame: Senhor Jesus, o Senhor que tem compaixão universal, tenha compaixão de mim. Tenha misericórdia de mim. Supra a minha necessidade. Olhe para mim e veja o que eu preciso. Dê-me da tua graça e do teu poder. Esse texto nos mostra um Salvador maravilhoso, que demonstra sua compaixão universal diante de discípulos insensíveis, através da sua superabundante provisão. Eu e você, hoje aqui, brasileiros, somos prova disso. Porque enquanto o mundo não nos conhecia, enquanto éramos uma terra estranha, desconhecida, enquanto para toda a humanidade nem existíamos, Cristo já nos conhecia. Cristo já sabia o nosso nome. Cristo já se compadecia por nós, a ponto de entregar a própria vida para nos salvar, para que hoje, nós que estávamos nas trevas, víssemos a luz e encontrássemos-nos com Jesus Cristo, aquele que tem compaixão universal e provê de forma superabundante. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Nos dê, Senhor Deus, a certeza do amor de Cristo, da graça de Cristo. Nos ajude a estar com Cristo e a buscá-lo íntima e profundamente, diariamente. Senhor, nos faça mais sensíveis ao poder e ao Teu poder e ao Teu amor, e também mais sensíveis à necessidade do próximo. E trabalhe em nossas vidas segundo a Tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.